Graça e paz, bom dia, bom domingo para todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um, sobre seu lar, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Que nesse domingo seja um domingo cheio das bênçãos do Senhor, amém? Vamos hoje fechar o versículo 5 que diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós podemos ter vários entendimentos, né, do que Davi estava escrevendo, mas a gente tem que ter algumas reflexões sobre o ponto de vista que ele estava escrevendo, o ponto de vista da visão da ovelha, como a gente já falou, e do seu contexto de época também, né? Então, a gente remete à presença desse óleo, né, da unção na cabeça desse óleo, como a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Davi, ele naquele período, aquele povo, aquelas pessoas, aqueles servos de Deus, eles não tinham essa experiência contínua com o Espírito Santo que Jesus deixou para cada um de nós, né? Jesus deixou como morada do Espírito Santo a nossa vida e como o consolador das nossas vidas. E naquele período de Davi, eles tinham experiências de poder, né, com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tomava, ungia a pessoa, ele movimentava a pessoa para que algo de acordo com o propósito de Deus fosse manifestado, que a vontade de Deus fosse manifestada, que a palavra de Deus fosse profetizada, que os milagres aconteceriam e assim por diante, né? Então Davi ele tá tratando de uma questão relacionada à ovelha, que é muito importante a gente destacar e entender. Nós vimos já que aqui as ovelhas estão no verão, né? Nós já atravessamos o vale da sombra e da morte, já subimos as montanhas, já estamos na mesa, né? No platô, nos servindo de tudo aquilo que foi preparado pelo pastor durante todo o período de primavera, né? Então ali naquele platô durante o verão, todas aquelas ervas, aquelas plantas, aquelas folhagens, todo aquele crescimento da natureza, né, também propicia o desenvolvimento dos insetos, né? As moscas, os pernilongos, esses pequenos insetos que nós conhecemos bem no nosso verão, né? Da mesma maneira que eles nos atormentam e perturbam o nosso sono durante a noite, essas moscas, esses pernilongos, esses insetos perturbam as ovelhas constantemente. Pela própria anatomia da ovelha, né, a anatomia do focinho da ovelha, existe um tipo de mosca que coloca os seus ovos nas narinas, né, das ovelhas. E quando esses ovos se tornam larvas, essas larvas penetram para dentro da narina para se desenvolverem. E isso ocasiona dor, ocasiona irritação, em alguns casos, em algumas ovelhas, ocasiona cegueira. E essa dor, essa irritação, essa coceira, esse flagelo que a ovelha sofre é muito grande. Então, o que acontece? Elas começam a se bater, elas começam a bater a cabeça nas pedras, nas árvores, começam a bater a cabeça no chão, começam a esfregar as suas narinas na terra, porque o incômodo é
muito grande. Então, apesar daquele lugar paradisíaco para as ovelhas, com tudo que elas precisavam, com a água fresca, com as plantas, com os vegetais, com as ervas prontas para serem comidas por cada uma delas, tinha o tormento das moscas. E Davi, entendendo com uma linguagem pastoral e iluminado aqui pelo Espírito de Deus, ele teve esse entendimento de que quando estamos neste lugar com tudo patrocinado pelo bom pastor, com a boa palavra, com a água que refrigera, com o alimento que nos sustenta, com o lugar de descanso, o lugar de tranquilidade, aquele que a gente pode confiar, aquele que a gente pode entregar a nossa vida, aquele que a gente pode realmente estar em atitude de paz, de descanso, de sossego. Ele está lá para cuidar dessas questões também. Quantas e quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós não perdemos a nossa paz por coisas muito pequenas, né? Muito sem sentido, por coisas que não nos afetariam se nós olhássemos para ela de uma maneira diferente. Quantas e quantas vezes nós brigamos, nós arrumamos problemas com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros, com os nossos familiares, por causa de coisas pequenas que nós poderíamos deixar de lado, né? São essas pequenas moscas, né? As moscas das narinas, né? Elas são muito pequenas, mas se elas conseguirem colocar os seus ovos dentro das nossas narinas, eles vão atingir a nossa mente, eles vão subir até a nossa mente, né? Então, o que Davi está dizendo? Que nesse momento a nossa cabeça é ungida com óleo para que isso não aconteça. Então, quando ele está falando da visão da ovelha, o que é isso? O pastor preparava uma mistura de óleos com alguns produtos, algumas ervas, e realmente ungia toda a cabeça da ovelha para que aquela substância servisse de repelente para aquelas pequenas moscas, né? Então aquelas moscas não viriam atormentar as ovelhas e elas teriam a paz e a tranquilidade necessária no verão. Então esse óleo, essa unção, ela não era um óleo, uma unção permanente, né? Conforme aquelas ervas, aqueles cheiros aromáticos, aquelas substâncias fossem perdendo a sua fragrância, o seu poder de repelência dessas mosquinhas, elas voltavam a atormentar as ovelhas. Então o pastor teria que aplicar novamente aquela unção sobre a ovelha para que ela estivesse livre novamente daquele parasita, daquelas moscas. E na nossa vida é praticamente a mesma coisa, né? O Espírito Santo está sobre nós, ele veio sobre nós, e nós temos que renovar sempre a nossa aliança, o nosso desejo da presença do Espírito na nossa vida. Como é que eu faço isso? Sou eu que dou poder e autoridade para o Espírito? Sou eu que faço com que o Espírito haja na minha vida? Sou eu que tenho que fazer alguma coisa? Não, não é nada disso. Você não faz absolutamente nada, você não pode fazer nada, você não tem poder e autoridade nenhuma sobre o Espírito. Ele tem o domínio, ele tem a sabedoria, ele tem o poder, ele tem tudo o que ele precisa. Você não precisa fazer nada para ele, né? O que você precisa é entender
definitivamente na sua vida que diante de todas as circunstâncias, que diante de todos os problemas, diante de todas as tribulações, diante de todas as dificuldades, você tem o Espírito de Deus na tua vida para iluminar e para te dirigir e para te mostrar os caminhos, para te mostrar os livramentos, para te mostrar a obra que Deus vai fazer na sua vida. Aí como é que eu faço? E como é que eu entendo isso? Você tem que reconhecer que você precisa da presença do Espírito agindo na tua vida a todo momento. Você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que se entregar ao Espírito Santo de Deus. Tem que dar liberdade na tua vida para que Ele possa agir. Sem isso, Ele não vai agir. Sem isso, Ele não vai transformar a sua vida. Porque o Espírito Santo é uma característica também do atributo da pessoa de Deus que age diretamente em nós. E ele só age de acordo quando eu busco, quando eu quero, quando eu sei que eu preciso da ação do Senhor na minha vida. Ele não vai fazer nada a revelia de uma maneira que invada a sua privacidade, invada o seu querer, invada a sua vida, invada o teu coração, se você não queira fazer isso. Porque caso contrário seria muito simples, né? Converter toda a humanidade ao senhorio de Jesus Cristo somente através da ação e do toque e da transformação do Espírito na vida de cada um. Ele coloca no teu coração a necessidade, ele coloca no teu coração o que você tem que fazer, ele coloca no teu coração as coisas corretas, as coisas perfeitas, as coisas agradáveis, mas ele não vai agir na tua vida como um salteador, como aquele que pula a janela para realizar. Ele entra pela porta, né? Quando Jesus diz, eu estou à porta e bato, é você que abre a porta para ele entrar, para ele agir. Então ele está ali como um cavalheiro, como uma pessoa que quer estender as suas mãos para transformar, para iluminar, para dirigir a tua vida. Então, quando Davi coloca essa questão do óleo, a gente entende que é a ação, né? É a unção, é o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas cabeças para proteger o quê? Nossa mente, né? Por isso que lá em Filipenses, Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, né? Tudo que é agradável, tudo que tem bom valor, nós temos que guardar e exercitar, porque é na mente que surgem todos os pecados, é na mente que surgem todas as atrocidades, é na mente que surgem todas as coisas ruins, e ela precisa estar guardada pelo poder e pela unção do Espírito, né? Então, quando nós clamamos ao Espírito, guarda a minha mente, guarda o meu coração de toda cilada, de todo erro, de toda mentira, nós estamos clamando ao Espírito para que Ele faça a boa obra de ungir a nossa mente e que ela seja uma mente que esteja disposta, esteja pronta, esteja preparada para ser tratada e preenchida com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, a partir do momento que nós desejamos, né? Que nós queremos. Então, com essa proteção, com essa unção desse óleo, as ovelhas ficavam livres do depósito das larvas, dos ovos, dessas mosquinhas que atrapalhariam o verão dela. E isso era muito perigoso para o rebanho, porque naquele momento, naquelas pastagens, as ovelhas precisavam engordar
bastante, precisavam se desenvolver bastante, precisavam estar bem saudáveis, bem fortes, porque elas iriam no outono descer o platô, sair da mesa, voltar pelo vale da sombra e da morte, caminhar pelos caminhos estreitos, voltar para os seus apriscos, para passar o período do inverno todo ali, com aquela energia, com aquela substância, com aquela força que elas adquiriram na mesa durante o verão. Então era importante que as ovelhas tivessem paz, tivessem tranquilidade, tivessem descanso, para ela e seus rebanhos poderem se desenvolver de uma maneira plena, de uma maneira importante, né? E aí ele diz que o meu cálice transborda, né? Então a gente vê que são duas questões aqui que a gente pode tratar. A primeira é que o derramamento do óleo do Espírito sobre as nossas vidas, ele não como dizem por aí, né? Regulado, não é algo, não é cotado, não é uma cota, não é uma ração, não é uma medida pequena e insignificante, mas é algo transbordante, é algo que vai preencher a nossa vida, vai preencher o nosso ser, vai preencher a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Isso vai transbordar, mas não é só um transbordamento de abundância, um transbordamento para dizer, olha, não está faltando absolutamente nada, está transbordando porque está sobrando, mas é um transbordamento de convivência com as pessoas, onde esse transbordar do Espírito vai fazer com que essa unção do Espírito seja contagiante, seja uma unção que une, uma unção que traz para perto, uma unção que traz para renovação, para transformação, uma unção que faz com que aquele que está presenciando esse derramar do Espírito deseje no fundo do seu coração que isso aconteça na vida dele também. É um despertar, é um transformar de Deus que é perceptível aquele que está à sua volta. E tem a segunda questão também, que trata aqui já da volta das ovelhas no outono, já na chegada do inverno, aos seus apriscos, na saída do platô, quando as temperaturas caem drasticamente, quando elas tomam chuva, época de chuva de granizo, neve naquelas regiões, de onde a temperatura cai de 30, 32 graus para menos qualquer coisa, muito rapidamente. E as ovelhas com menos lã, com menos proteção, elas tendem a sofrer muito no inverno. Então, o que os pastores, né, aqui no caso, faziam para manter essas ovelhas aquecidas e em movimento? Eles compartilhavam o vinho que eles tomavam, muito provavelmente o próprio vinho que servia para aquecer os pastores e alimentar os pastores naqueles lugares, né, isolados. Eles davam uma mistura daquele vinho com água, alguns goles para essas ovelhas que ficavam abatidas com o frio, que ficavam abatidas com as geadas, com as chuvas geladas, com o granizo, para elas se revitalizarem, né? E a gente sabe que a simbologia do vinho na Bíblia é a alegria, né? É o próprio sangue de Cristo, é a vida, né? É a vida derramada sobre cada um de nós, né? Então, o próprio pastor, né? Ele preenche o nosso cálice de vida, tão mirradinho, tão pouco abastecido, com a nossa própria força,
com a nossa própria vontade, com as nossas próprias convicções, quase vazio, quase sem nada dentro, quase sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. E o bom pastor, ele vem e preenche esse cálice, né? Até que ele transborda, até que ele vaze, ele derrame vida, que a nossa vida, que a nossa caminhada, que o nosso ser em Cristo Jesus possa ser assim, um cálice transbordando e derramando vida, e vida para todos que estão à nossa volta, como a própria palavra de Cristo diz, né, que do seu interior vão fluir rios de água viva, né, de água em movimento, de água que se renova, de água que está sempre se purificando, sempre se transformando. E a gente precisa dessa unção do Espírito, precisa dessa renovação do Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para que nós possamos ser transbordadores da vida. E não é de qualquer vida, não é da minha vontade, não é do meu querer, mas da vida que o próprio Cristo, o próprio bom pastor, nos dá para que seja derramada sobre aqueles que necessitam. Amém? Então, aqui a gente encerra o versículo 5 com esse entendimento que agora a gente está voltando para o aprisco. Agora a gente vai descer do platô, a gente vai deixar para trás todas aquela plantação maravilhosa que nós pudemos desfrutar todo o verão, todo o começo do outono, e agora nós vamos voltar para o nosso aprisco para enfrentar o inverno que vem pela frente e os cuidados do bom pastor para essa estação do ano nas nossas vidas. E vamos descobrir que Ele tem muita coisa para cada um de nós ainda. Eu queria orar com você, amém? Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós nesse momento, Senhor, podemos ver e entender, ó Pai, a presença, a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, a vida que o Senhor nos dá, Senhor, a vida que o Senhor nos preenche todos os dias. Coloca nos nossos cálices, Senhor, a Tua unção, a Tua presença, a Tua força, Pai, a Tua vitalidade, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida de acordo com o Teu querer e de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, tenha total liberdade de ação no nosso viver, na nossa mente, nos nossos passos, na nossa jornada, Senhor. Que o Senhor tenha, Senhor, primazia nas nossas vidas. Queremos pedir perdão, ó Pai, porque temos derramado, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos cálices, de maneira, Senhor, irresponsável, de maneira, ó Pai, que não tem proveito para o Teu reino, Senhor. Queremos fazer, ó Pai, que esse cálice, Senhor, que esse cálice possa derramar vida onde estiver, onde nós estivermos, Senhor, que aquilo que nós derramarmos seja bênção, Senhor, seja a Tua presença, Pai, a Tua palavra, a Tua graça sobre os necessitados, Pai, que nós tenhamos, Senhor, a ousadia, que nós tenhamos, Senhor, a determinação, Pai, e que nós tenhamos também, em primeiro lugar, a humildade para receber de Ti, Senhor, sabendo que só possa vir do Teu trono da graça essa vida para preenchimento desse cálice, e que esse cálice seja dividido, Senhor Deus, com muitas e muitas pessoas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado e glorificado cada vez que esse cálice transborda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai. Faça, Senhor, um diferencial na Tua igreja. Faça que a Tua igreja seja uma igreja que derrame vida, Senhor. Que transborde vida. Que transborde, Senhor, vida em abundância para todo o necessitado das Tuas verdades, da Tua renovação e do Teu Santo Espírito.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Tenha um bom domingo, que Deus abençoe você, a sua casa, com toda a sorte de bênçãos, com a presença do Espírito Santo, transbordando, ungindo a sua mente, o seu coração, e que seu cálice transborde abundantemente, que possa preencher a vida de todos que estão ao seu redor, de todos que estão sedentos pela verdade que é Cristo Jesus. Um bom domingo, Deus abençoe, um beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.